Aí, moçada, tudo pizza? Sempre, né? Sempre tudo pizza. Então, eu sou Dimas Vilaça, coordenador do projeto Química Inteligente e também sou professor de Ciências da Natureza do Via Educar. Muito bom. O Eurico passa os nossos contatos sempre para vocês, né? Então, hoje nós estamos resolvendo mais uma questão da prova da CAF, uma prova tradicional, aqui no Sul, a prova de medicina, muito bem elaborada, a prova de química e biologia, e aqui nós estamos resolvendo agora uma questão de biologia que envolve mecanismos de reprodução, que é um assunto bem solicitado. Nessa prova, 2 vezes ele abordou esse assunto, em 2 questões. Nessa aqui tem um caráter mais geral. Então o Eurico está te botando o texto da questão, nós vamos resolvê-lo, né? Então vamos ver, ele diz, questão 44, prova medicina CAF 2017. Tubarão fêmea tem crias após passar 4 anos sem macho. Epa, vamos ver. Em 24 de 2014, mesmo sem fecundação, Leônia, um tubarão zebra fêmea, colocou ovos. Talvez, né? Eu acho que o termo mais adequado aqui seria óvulos, ovócitos, mas ovos, porque quando se fala em ovos, você supõe que houve uma fecundação. Ovo é termo de zigoto, mas tudo bem. Com embriões no seu interior. Se tinha embrião, então era um ovo. Agora, aqui fica o conceito complicadinho, né? Por isso que eu gosto das questões da CAF. Ela não tem que ter bom senso. Quando ele diz ovo, supõe-se que tem um zigoto. Porque o termo ovo usado popularmente é sinônimo de célula ovozigoto. Supõe-se uma fusão de gametas. No caso aqui, ele deixa claro que não. Né? Poderia te remeter a algum tipo especial de reprodução, como a partenogênese, que é o que ele vai questionar. Então, olha só. O que intrigou os cientistas foi o fato de que ela estava separada do parceiro desde 2012. Os pesquisadores tentaram incubá-los, ele se refere aos ovos, mas os embriões não se desenvolveram. Leônia é a primeira da espécie a apresentar esse tipo de reprodução. Dá a fonte, dá aí para vocês quiserem checar e tal, papapá. Assim, analise as afirmações a seguir. Então vamos, a primeira. 1. Na reprodução sexuada, ocorre variabilidade genética, sim. Né? A grande vantagem da reprodução sexuada é que você tanto pode ter. Quais são as grandes fontes da variabilidade? Pelo neodarwinismo. Né? O darwinismo não fala nisso. O darwinismo diz que há variabilidade. Teoria da seleção natural de Charles Darwin. Mas a teoria ampliada, chamada teoria da seleção natural do tipo sintética, também chamado neodarwinismo, no-darwinismo, ele justifica a variabilidade que Darwin não justifica na origem das espécies, dizendo que a grande fonte de variabilidade, as 2 grandes fontes, ou são as mutações, atenção aqui que vai resolver um dos itens aí para nós. Então, as mutações, você sabe, são mudanças que acontecem aleatoriamente, na sequência de genes do lado do cromossomo, na sequência de base. Você pode ter uma mutação genética, pode ter uma mutação cromossômica. Cromossômica é quando aumenta ou diminui o número de cromossomos. Você já viu a euploidia, a aneuploidia. E a mutação genética é quando ocorre lá uma translocação, eliminação de uma base, uma mudança na sequência das bases lá no DNA. Tá? Isso pode acontecer, atenção aqui, tanto em quem se reproduz sexuada quanto assexuadamente. Pode acontecer em você. Pode acontecer, por exemplo, numa bactéria. Mas, e aliás, as mutações são de fato o único fator que traz uma coisa nova para uma espécie. Ela introduz ou elimina uma característica na espécie. Agora, as chamadas recombinações gênicas, genéticas, também chamadas de crossing over, os crossing overs, olha aí, são trocas de pedaço entre cromátides homólogas, né? Uma cromátide, outra cromátide, irmã. Uma cromátide de outra, irmã. Assim, ó. 2 cromátides. Ó, essa aqui duplica, fica 2 azulzinhas. Assim, ó. As 2 são irmãs. Mas, se eu tiver assim, ó, essas 2 são irmãs. Mas se eu pegar agora uma pretinha, olha aí, e uma verdinha, quando acontece a duplicação, ó, pode acontecer de trocar um pedaço. Então, vai ficar um pedaço da verdinha na pretinha e um pedaço da pretinha na verdinha. Assim, ó. Quer ver como fica fácil? Olha aí. Então, agora, olha só. Quando separar, eu já não tenho só verdinha e pretinha. Eu tenho pretinha, pretinha com verdinho, verdinha com pretinho e verdinha. Aumentou a variabilidade. Fácil assim, né? Percebeu? Isso é o crossing. O crossing
só pode acontecer em quem se reproduz sexuadamente. Por quê? Porque o crossing só acontece na meiose. E quem reproduz assexuadamente não passa por meiose, é mitose. Compreendeu? Inteligentíssima, inteligentíssima assertiva. Então, as duas grandes fontes de variabilidade, o crossing e as mutações. Mutações podem acontecer em quem se reproduz assexuadamente e quem se reproduz sexuadamente. Agora, o crossing só em quem se reproduz sexuadamente. São as duas grandes fontes de variabilidade. Inteligente, né? A abordagem é muito inteligente. Então, ele diz, na reprodução sexuada ocorre variabilidade genética, sim, pelos dois motivos. Olha só. E consiste habitualmente na união de dois gametas, sim. É a chamada anfimixia, o gameta masculino e o feminino. Né? A união de gametas sexualmente opostos. Os gametas masculinos e femininos podem ou não apresentar diferenças quanto à forma e o tamanho, sim. Na maior parte das vezes, o gameta feminino é maior e imóvel, e o masculino menor e móvel, mas há variações. Então, olha só. Sendo que na oogamia, eles são idênticos em forma e tamanho. Não estava indo tão bem. Não é verdadeiro. Olha só, a oogamia, muito comum lá nas briófitas e pteridófitas. É aquele mecanismo em que você tem a oosfera, haploide, o gameta feminino, e tem o anterozoide. Né? Meu grande amigo e parceiro, na época que eu trabalhei em São Paulo, o professor César Sasson, lá do livro César e César, ele era francês, a gente conversava muito, mas me ensinou muito. Ele dizia sempre assim para mim, o anterozoide nada em água líquida. Eu falava, professor, só sabe muita biologia. Primeiro é anterozoide, não é anterozoide. E segundo, você tem que nadar em água líquida mesmo. Em água sólida ou gasosa é que não seria. Mas ele falava, não, mas você tem que dizer. E eu digo até hoje, eu falo para os meninos, é muito curioso. A gente pega, né, esses tiques dos orientadores. Então, o anterozoide ou anterozoide da briófida, músico, e da ptero-samambaia tem que nadar em água líquida para atingir a oosfera e formar o zigoto, lá da briófita e da ptero, o zigoto que é 2N. Observe que ele afirma até que estava indo bem, ele afirma assim, ó, forma e tamanho, sendo que na oogamia eles são idênticos. Não, eles são diferentes na forma, ó, e no comportamento, imóvel. A primeira é falsa. Como a primeira é falsa, nós eliminamos apenas uma. Essa não ajudou muito o extrator. Tá. Segunda, a estrobilização ou estrobilação, eu falo estrobilização. A estrobilização ou estrobilação é um mecanismo também bastante comum de reprodução assexuada. Ela acontece muito naquela reprodução que você chama de metagênese, lá nos celenterádeos, pólipos e medusas, lembra? O pólipo fixo, aqui, ó, vou fazer rapidinho, né, que a gente não tem tanto tempo. Aqui o pólipo, que é fixo, ele vai soltar pedacinhos do corpo. São as chamadas éfiras, ó. Olha aqui. Essa passagem é assexuada, ó. A mim me lembra muito, sabe o quê? Quando a gente vai comprar aquelas pilhas de forminha para brigadeiro, solta uma, solta outra. Cada uma das forminhas, cada um dos pedacinhos são as éfiras. Cada éfira, ó, vai se diferenciar e vai formar as águas vivas, ó. As medusas, olha aí. As medusas já são dioicas, né? Já tem sexo separado, medusa macho, medusa fêmea. Ó, não tem ainda dimorfismo sexual. Não dá para ver no olho quem é macho e quem é fêmea, mas já são dioicas. Então, aí a medusa macho produz o espermatozoide, vai para a água, olha lá. A medusa fêmea produz o gameta feminino. O gameta masculino e feminino se fundem, formam um zigoto. O zigoto vai aqui para o fundinho, ó, vira uma nova larva, né? Essa larva vai encistar aqui no fundo, ó, ela se chama cifístoma, o cifístoma cresce e vira um pólipo. Então, tu vê que essa passagem é assexuada. Essa passagem aqui é sexuada. Isso é o que se chama de metagênese, é o que ele está cobrando. Né? Então, observe, a estrobilização é uma forma de reprodução assexuada. Observada em alguns pólipos do grupo dos quinidários, sim, os quais formam numerosos fragmentos chamados éfiras. Perfeita assertiva dele, explorou bem, hein, examinador. Bom, a terceira, a 2 é verdadeira. A 2 sendo verdadeira, nós já ficamos entre a A e a D, percebeu? Eliminamos a que tem 1, que é falso, a C, e eliminamos a B, porque ela não tem a 2. É assim que você tem que se comportar na prova da CAF, vai eliminando. A gente fala mecanismo de, vai eliminando, né?
usar o extrator, sempre usar o extrator para ganhar tempo. Tá? Terceiro, a conjugação é uma forma de reprodução observada, por exemplo, em algas unicelulares e protozoo, acarretando um certo grau de variabilidade entre os indivíduos envolvidos. Perfeito, assertivo, é verdadeira. Olha por quê. Presta atenção. Se você tiver, por exemplo, duas bactérias, vamos fazer bactéria, vai, mais fácil. Duas bactérias, uma bactéria vermelha, ó, aqui o DNA dela, claro, só vermelho e azul, só para a gente pensar. E uma bactéria azul. Observe que se essa bactéria vermelha reproduzir normalmente, ó, cisparidade, divisão binária simples, ela forma duas bactérias muito semelhantes a ela. Por que não idênticas, Dimas? Porque sempre pode acontecer uma mutação. Mas a variabilidade é baixa, porque a reprodução é assexuada, é a cisparidade. O mesmo acontece com essa azul. Entretanto, se essas duas bactérias resolvem namorar, imagine, uma se aproxima da outra, ó, rola um esfrega, olha aqui, ó, uma se encosta na outra, forma-se uma ponte citoplasmática, passa material da azul para a vermelha, olha que bonito, e passa material da vermelha para a azul. Observe que as descendentes agora, quando aparecerem aqui, as duas descendentes aqui não serão totalmente vermelhas, elas terão componentes da azul. E as duas que vieram dessa não serão totalmente azuis, terão componente da vermelha. Então houve troca de material, houve variabilidade. A conjugação é um mecanismo que aumenta a variabilidade. Aliás, isso é um problema em casos de resistência bacteriana a antibióticos. A conjugação bacteriana, ela aumenta a variabilidade. Então, a conjugação, observe, é um mecanismo de reprodução em organismos que normalmente se reproduzem assexuadamente, mas ela é considerada um mecanismo de reprodução sexuada, sem fusão de gametas. Tu percebeu? Pois é, porque ela aumenta a variabilidade. Né? Então, você diz que a reprodução é sexuada, ela pode ser gâmica ou agâmica. Nem sempre a reprodução sexuada é gâmica, ela pode ser agâmica. Um exemplo clássico é esse aí. Vamos ver o que diz o nosso examinador aqui? Essa banca é muito boa, hein? Eu sempre acompanho as provas da CAF. Então, a conjugação é uma forma de reprodução observada, por exemplo, em algas unicelulares e protozoários, acarretando um certo grau de variabilidade entre os indivíduos. Perfeito. Então, nós temos corretas a 2 e a 3. Como a 2 e a 3 já são corretas, nós ficamos entre a A e a D. Melhorou. Vamos para a última, ela é que vai definir. Viu como essa prova é bem formulada? Você tem que ir fazendo aos poucos. A assertiva de número 4. Na partenogênese é o seguinte, é muito comum em abelhas, ele vai citar. É um mecanismo de reprodução. Por exemplo, a abelha rainha, quando ela faz o voo nupcial, ela copula uma única vez durante a vida, mas com vários zangões. O zangão acaba morrendo, né? A gente costuma brincar e dizer que o zangão é um filho da mãe, né? Ele não tem pai. E quando ele copula, ele acaba morrendo após a cópula. E olha só que falta de sorte. Não tem pai, é expulso da colmeia e acaba morto depois da reprodução. A fêmea, entretanto, a rainha, a fêmea fértil, ela guarda numa câmara todos os espermatozoides daqueles zangões. Quando ela vai reproduzir, dependendo do formato que for construído as câmeras para reprodução, ela pode apertar dos dois lados, onde tem o gameta dela feminino e o masculino, e ó, fundiu, fecundou. Tá? Ou vai ser uma rainha ou vai ser um operário. São diploides. Ah, professor, qual a diferença? Alimentação. Se ela for nutrida, se esse embrião, quando a larva crescer, for nutrido com a geleia real, ela se torna uma rainha. As outras se tornam operárias, fêmeas operárias. Tá? Se ela encontrar um determinado formato de alvéolo para reprodução, entretanto, ela só vai apertar o lado da câmera que tem o gameto feminino. Não tem fecundação. Partenô, em grego, Partenon, era o antigo templo das virgens. Né? Então, Gênesis é dar origem. Quando esse gameta feminino da abelha não fecundado entra em segmentação, ele produz um zangão. Portanto, o zangão é haploide. Ele não tem cromossomos aos pares, não tem cromossomos homólogos, só tem os da mãe. Outra pegada, por isso que o zangão também produz gametas por mitose. Células haploides não podem entrar em meiose. Então, o que você observa agora aqui no nosso texto? Olha o que ele diz. Na partenogênese, ocorre a formação de um embrião a partir de um único gameta. Sim, o da mãe, é filho da mãe. Nas abelhas, a Apis mellifera, ocorre partenogênese denominada renótoca. Sim, a renótoca é só quando produz
machos. Telítoca, fêmea, ou teliótoca, e deuterótica, quando pode produzir machos e fêmeas. Então, até aqui está certo. A renótica, pois o óvulo não fecundada origina partenogeneticamente apenas machos, os zangões, que são haploides. Muito bem feita. Correta. Então, agora nós temos a resposta. 2, 3 e 4 são as verdadeiras. É isso, moçada. Quando eu falo, tá vendo? A prova de Química e Biologia da CAF dá prazer de resolver. É uma prova, tudo bem que ela é uma prova cascuda, mas tem que ser, né? Tem que ter um conhecimento legal para fazer medicina. A prova tem que ser mais puxada nessas áreas mesmo de Química e Biologia. Eu gosto muito da prova. Espero que tenham aproveitado. Se quiserem sugerir alguma coisa, entrem em contato conosco. O Henrique sempre passa os nossos contatos. A gente continua resolvendo as provas da CAF e outras que você queira. É só sugerir para a gente. Beijo grande, fiquem com Deus. Então marcamos letra D de Dimas. Um abraço, moçada, e namastê.